Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui para o nosso pontapé da semana com muita NFL. Programa de hoje, dois grandes tópicos. Falaremos sobre o que todo mundo quer saber nessa época do ano, quarterbacks do draft da NFL. Eu separei aqui a lista com os 6 principais, né? Caleb Williams, Rick May, Jayden Daniels, J.J. McCarthy, Michael Penix e Bo Nix. E eu e o convidado de hoje vamos encaixar ali, colocar os melhores encaixes para cada um. Na segunda parte do programa, aproveitando a data de hoje, o dia da mentira, 1º de abril, a gente vai listar as maiores mentiras na história da NFL. E foi um exercício que eu até me diverti relembrando aqui alguns tópicos. E a gente vai, com certeza, trazer algumas coisas aqui que você pode não conhecer, mas se você conhecer, você vai dar umas boas risadas se lembrando. Convidado hoje aqui, cara da casa, Felipe Lawrence, @o quarterback, jornalista do Valor Econômico. Felipe, feliz Páscoa pra você, como é que você tá? E aí, Gabriel, feliz Páscoa, tá tudo certo, domingo de comilanças, né? Agora vamos digerir a comilança falando um pouco de draft, falando um pouco de mentiras da NFL. Eu até tava confessando ao Felipe antes do programa que não tava digerindo tão bem assim a comilança da Páscoa, mas vamos que vamos no sacrifício aqui no podcast. Antes, uma notícia que saiu nesse domingo que acho que vale a pena citar, né? O Rashee Rice se envolveu aparentemente em um racha em corrida em alta velocidade nas ruas em Dallas, se eu não me engano, né, lá no estado do Texas. Ele fugiu, teve um acidente, se envolveram vários carros, ele fugiu. A última atualização é que a polícia tá procurando ele. Não é algo muito, assim, tem muito que debater, né? Se comprovada a participação dele, espero que ele seja preso, porque é uma grande idiotice arriscar a vida dele e de muitas outras pessoas. E não tem ainda, na última vez que eu vi, eu não sei se o Felipe viu alguma coisa diferente, que se ele tinha se apresentado e tal, mas a última vez que eu vi eles ainda estavam procurando. Então é esse o wide receiver 1 do Kansas City Chiefs, que eu acho que eu não falei, mas é a grande notícia desse final de semana. Esportivamente, alerta de spoiler, Felipe. Kansas City Chiefs, se o wide receiver 1 deles estiver preso, vai ser um baita desfalque pra temporada. Vai ser um baita desfalque pra temporada e é mais um wide receiver do Chiefs que se envolve em problemas, né? Mais um wide receiver geral da NFL que se envolve em problemas, né? A última coisa que apareceu de notícia é o TMZ conseguiu fotos lá do local e conseguiu fotos do Rashee Rice no local, saindo do local. Então, assim, tá comprovado que ele estava lá. Se ele estava dirigindo o carro ou não, aí tem que partir da investigação e tal. O atenuante, pelo menos, é que foram 6 carros envolvidos no acidente, mas parece que não teve nenhum ferido grave. Não teve, Foram feridos leves, pessoas que foram atendidas lá na hora. Você não teve ferido grave ou, pior caso, morte, né? Então isso atenua um pouco, mas mesmo assim uma responsabilidade tremenda, né? Ainda mais que a gente viu casos envolvendo jogador de NFL, jogador universitário de alta velocidade, a gente viu Henry Huggs ano passado, a gente viu todo aquele drama que teve com o Jalen Carter antes do draft do ano passado, né? Que vários jogadores de Georgia se envolveram num racha que morreu gente. Então, é responsabilidade enorme, né? Então, acho que corre o risco dele ser levado de exemplo da NFL, porque é uma situação em que a NFL não vai deixar passar barato e eu acho que pode vir uma punição, um gancho grave para ele. E lembrando que a NFL, ele pode ser inocentado legalmente, mas a NFL tem poder de punir ele, mesmo que ele seja inocentado. O wide receiver mais normal do Kansas City Chiefs era o Sammy Watkins, que acreditava que haviam pessoas que na verdade eram lagartos, né, que dominavam o mundo. O wide receiver menos criminoso do Kansas City Chiefs, né? Teve tudo com o Tyreek Hill e tal também. Mas enfim, essa é a atualização. Vamos passar para quarterbacks do draft. Eu não sei como que você encarou
esse exercício, Felipe, e é culpa minha porque eu faço a pauta, né? Eu devia ter, de repente, direcionado melhor, mas eu tentei colocar aqui mais ou menos realista o destino para cada jogador. Então, não vou pôr Caleb Williams, New York Giants. Não botei isso, Sim, sim. né? Tentei ser realista. Como é que você encarou o exercício? Não, eu também encarei desse jeito. Eu não vou colocar alguém, sei lá, o Caleb Williams no time que tá na escolha 20, por exemplo, né? Porque seria inviável, mas eu também pensei dessa mesma maneira, tentar encaixar os times que estão lá na ponta para escolher o draft ou que estão se posicionando para subir, né, para ficar na ponta e tentar ver qual que é o encaixe melhor em termos de esquema ofensivo, também de atributos do jogador. Acho que ficou legal. Acho que foi um exercício que quebrei um pouco a cabeça agora durante a tarde. Desculpa por ter te dado muito trabalho, mas Nada. vamos começar pelo Caleb Williams logo e legal, assim, você pode achar até algum outro time melhor e tal, mas vai ser o Chicago Bears, então eu acabei colocando o Chicago Sim. Bears mesmo. Mas levanta um ponto. O time médio que seleciona um quarterback com a primeira escolha geral no draft normalmente é pior do que esse elenco do Chicago Bears, né? Eles têm o Keenan Allen e o DJ Moore, que é uma boa dupla de wide receivers, tem o Cole Kmet, que é um bom tight end, tem uma linha ofensiva ok, não é espetacular, mas é mediana. Eu gosto do Shane Waldron como coordenador ofensivo, não sou fã do Matt Eberflus, mas ainda assim, acho que em termos de situação, tipo, você compara com o Carolina Panthers na temporada passada, acho que o Bears oferece até um bom cenário pro Caleb Williams. Eu não coloquei o Chicago Bears como o encaixe perfeito, porque é exatamente por conta disso. Acho que, como não é um time que está começando do zero o trabalho, é errado isso, você ter um time na primeira escolha que vai escolher quarterback e que não está começando o trabalho do zero. Então, acho que isso pode prejudicar um pouco o desenvolvimento do Caleb Williams nos próximos anos, ainda mais porque eu não sei se o Matt Eberflus tem garantias suficientes que vai ficar mais 2 anos lá no Bears. Acho que há uma chance considerável dele ser demitido depois dessa temporada, dependendo do que acontecer. Eu acho que a chance é Então, maior dele ser demitido do que ele permanecer em 2025. Exatamente, porque isso acho que vai prejudicar bastante o desenvolvimento do Caleb Williams na NFL, então por isso que eu não coloquei o Bears como encaixe, apesar de, óbvio, vai ser o Bears que vai escolher na primeira escolha. Para mim, o encaixe do Caleb Williams seria o Washington Commanders, porque você tem um time que está realmente começando do zero, está tudo do zero, dono do zero, GM do zero, técnico do zero. Você trouxe o Cliff Kingsbury como coordenador ofensivo, que ele não era o coordenador ofensivo de USC, mas trabalhou direto com o Caleb Williams no ano passado. Então seria, em termos de... Eu acho que eu enxergo para desenvolvimento do Caleb Williams na NFL, o Commander seria o prato cheio para ele, porque seria um time que acho que o Dan Quinn vai ter uma certa corda lá para gastar, não vai ser um cara que vai ser demitido daqui 2 anos, por exemplo. E acho que é um time que está pensando mais a médio e longo prazo. Acho que ele vai pegar um quarterback agora nesse draft e vai segurá-lo, porque acho que não é um time que está muito. Óbvio, a gente vai ter que ver como vai ser o Josh Harris como dono. Pode ser um desastre como é o Tepper lá no Panthers, mas não, acho que não indica, porque o trabalho que o Josh Harris está fazendo nesse começo de trabalho lá no Commanders, a montagem de diretoria, eu acho que foi bem mais séria do que o Panthers fez. Então acho que é um trabalho que começa melhor. Então, em termos disso, acho que o Caleb Williams seria um encaixe melhor para ele nesse draft. Só do Josh Norris não tá caindo na porrada com o torcedor na arquibancada, ele já tá na frente do David Tepper, né? Entre os donos mais recentes. É justo, eu acho que em termos de elenco são equivalentes os dois times, né? E eu só não sei se o fato do Dan Quinn ter uma corda mais longa é é algo bom pro Caleb Williams, né? Mas o Cliff Kingsbury, eu tenho todas as reservas dele contra ele como head coach, mas como coordenador ofensivo eu acho que é uma boa escolha, né? E até o fato dele ter essa familiaridade, né? Só que desculpa. Pra isso se efetuar também, significaria o Washington Commanders abrir mão de
alguns ativos, né? Que não, claro que não é da escolha 2 para escolha 1, né? Não é a mesma coisa que o Panthers subindo no ano passado, mas ainda assim. Mas eu acho que em termos de elenco, acho que são parecidos, nenhuma comissão técnica espetacular, e tem essa questão do novo dono mesmo. Segundo quarterback aqui na minha lista, que eu nem sei mais se ele deveria ser o segundo quarterback, porque parece que é um consenso que ele é o QB3, mas enfim. Drake May, quarterback da Universidade de North Carolina. Qual time que você colocou, Felipe? Eu coloquei ele como um encaixe legal pro New York Giants. Eu acho que Agora sem clubismo. Acho que ele é um quarterback... Não, sem clubismo, porque eu acho que ele é um quarterback que encaixa bastante com o que o Brian Daboll enxerga como ataque, porque é um quarterback bastante atlético, um quarterback que estende a jogada, que sai do pocket, consegue... ele age muito fora, né, dos números do campo, então eu acho que é um negócio que o Brian Daboll tentou fazer com o Daniel Jones, não deu certo. Você viu o Tyler Taylor e o DeVito ano passado, teve um pouco mais de sucesso. E se você vê um pouco o tape do Drake May, é um jogador que age mais ou menos como que o Giants vê como ataque, quer como ataque. Então, acho que seria um encaixe legal, não acho que vai sobrar para a escolha do Giants, porque acho que tudo indica que vai ser 4 quarterbacks seguidos nas 4 primeiras escolhas, né? Mas, enfim, acho que seria um encaixe interessante pro Giants, caso o Giants queira fazer alguma doideira. Sei lá, vai que o Drake May sobra para a 4ª escolha. Então acho que é uma situação em que o Giants ele pode, talvez possa se interessar, possa tentar fazer alguma coisa para subir para essa 4ª escolha, mas acho que o preço vai ser alto demais. Acho que a tendência é o Giants ficar nessa escolha e deixar outros times se matar para subir para essa 4ª posição do Cardinals. Mas seria um encaixe interessante em termos esquemáticos, em termos de atributo dele como jogador. Concordo, eu não sei se seria um encaixe tão bom para o Drake May, porque é um time que tem um corpo de wide receivers limitadíssimo, a linha ofensiva, você tem o Andrew Thomas que é excelente, e o resto foi um desastre. Eu acho que o que você falou, né, sobre o skill set dele, né, eu acho que se encaixaria bem com o que o Brian Daboll teve no Josh Allen lá no Buffalo Bills, né? Porque eu vejo um pouquinho de Josh Allen no jogo do Drake May. Acho que a comparação que muita gente faz é o Justin Herbert, mas eu vejo um pouco mais de Josh Allen nele do que Justin Herbert. Eu acho que seria um bom encaixe mesmo. Para os Giants seria espetacular. Adoraria que alguém selecionasse o J.J. McCarthy na frente dele para ter essa possibilidade. Mas pensando no lado do Drake May, é um time que eu vou citar aqui mais algumas vezes. Para mim, o cenário ideal para ele seria o Minnesota Vikings subir. E subir para 3 ou subir para a escolha número 4 para selecionar ele. Porque os Vikings, eu falei isso no episódio dessa semana, que é o exclusivo para apoiadores. Se torne apoiador, o link está na descrição. Tem podcast extra exclusivo, meus textos nas newsletters. Acho que o Vikings ofereceria para qualquer quarterback rookie um excelente ecossistema, né? Porque tem o Kevin O'Connell, que é um cara que trabalha muito bem com... É um ex-quarterback na NFL, um cara que... acho que ele vem de um ano muito bom. Tem uma dupla excelente de wide receivers no Justin Jefferson, no Jordan Addison. Tem uma linha ofensiva boa. Tem o TJ Hawkinson como tight end. E assim, você poderia mover ali ativos, provavelmente custaria as 2 escolhas de primeira rodada que eles têm esse ano e mais alguma, e mais escolhas de segunda rodada. Só que ele já tem um ataque bem sólido ali para você aguentar, tipo, uns 2 anos sem uma injeção de talento através de escolhas de primeiro dia no draft. Então, se eu fosse o Drake May, eu estaria torcendo pro Minnesota Vikings subir e me selecionar. Eu concordo. O Vikings é um time que eu vou citar aqui também, porque é um time que está bem preparado, né? Um time que claramente está se posicionando para tentar subir para as 4 primeiras escolhas. E acho que é um time que oferece tudo isso que você falou. É um time que oferece um elenco bem farto, né? Um elenco que vai estar brigando, provavelmente vai brigar, né, por alguma coisa na próxima temporada. É um time que tem um Kevin O'Connell que tem essa experiência de trabalhar com quarterback, um cara que seria um encaixe perfeito para qualquer um dos quarterbacks desse draft, por conta da experiência dele na NFL, por conta da experiência dele como técnico. Então acho que é um time que seria um encaixe bem interessante pro Drake May, sim. A grande questão é essa busca que o Vikings quer para subir,
vai criar uma certa celeuma pela escolha, né? Porque vai criar um leilão em cima dessa quarta escolha, que é o grande alvo, né? Porque, vamos ser sinceros, dificilmente os 3 primeiros times no draft, né? Os Bears, o Commanders e o Patriots vão trocar as escolhas. Vão escolher quarterback, e acho que isso é dado. Seria surpreendente se não fosse acontecer algo contrário. Mas essa quarta escolha do Cardinals, acho que o Cardinals ele vai se aproveitar o mais possível para tentar arrancar valor dessa troca. E aí tem que ver qual que é o ponto que o Vikings, que é muito moldado por analytics, que é muito moldado por valor de escolha, vai botar na tabela, vai botar na conta, na calculadora e ver se isso vale ou não, dar tudo isso para uma escolha que vai estar valorizada, sem dúvida alguma vai estar valorizada. Então, mas que é um time que está se posicionando para subir para essas 4 primeiras escolhas, sem dúvida alguma. Né? É um time que eu acho que vai tentar até o último minuto subir para escolher um quarterback. Acho que seria um encaixe perfeito. Jayden Daniels, Felipe, onde você coloca ele? Jayden Daniels eu coloco ele no Minnesota Vikings. Eu não vou repetir aqui tudo que eu acabei de falar, mas é um cara que eu acho que é um encaixe interessante no Vikings, nessa mudança um pouco de ataque, que você vai sair de um Kirk Cousins que não tem tanta mobilidade assim, não é um cara que era conhecido por estender jogadas, você vai colocar um dínamo, né? Você vai colocar um cara que o atleticismo talvez seja o quarterback mais atlético desse draft, e o atual vencedor do Heisman, um cara que daria uma dimensão adicional para o ataque do Vikings que ele não possuía até a última temporada, que pode ser o grande diferencial para o time dar realmente aquele salto de qualidade que precisa para brigar sério nos playoffs. Então acho que seria um encaixe interessante lá no Vikings, repetindo tudo aquilo. O Kevin Conner com técnico, um time com um elenco robusto, etc. Eu coloquei aqui Vikings, é o melhor destino, acho que para qualquer quarterback. E eu coloquei / Washington Commanders, né? Porque acho que vale a pena a gente discutir aqui. Eu falei sobre isso num episódio exclusivo dos apoiadores. Jayden Daniels se tornou o favorito para ser a segunda escolha geral do draft, né? Não era esse o cenário um mês atrás, né? Teve uma entrevista do técnico dele lá de LSU que eu interpretei muito mais como ele falando, tá todo mundo falando que ele vai pra Washington, né, e tal, do que alguma coisa tipo, ele deixou escapar que o Jayden Daniels vai pra Washington, até porque não sei por que ele teria essa informação privilegiada, né. Hoje lá no Bodog, o parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes, ele só conta utilizando meu link, Jayden Daniels só pagando 1,66 pra ser a segunda escolha geral, Drake May 2,50, então algum nível de favoritismo para o Jayden Daniels se tornar jogador do Washington Commanders. Eu acho isso, eu não vou dizer loucura, porque quem que sabe, com quarterbacks no topo do draft, né? Basicamente aí uma loteria. E eu não teria dúvida que eu escolheria o Drake May na frente do Jayden Daniels. E eu acho que o Jayden Daniels está muito mais próximo ao quarto quarterback desse ranking do que ao Drake May, que é o segundo, né? Por vários motivos. O Drake May é bem mais jovem que o Jayden Daniels. O Jayden Daniels, ele me preocupa um pouco o tamanho dele. Acho um pouco magro. O Drake May, ele é o protótipo do que você procura num quarterback, né? Tanto que a gente tá falando aqui de Josh Allen, Justin Herbert, são caras altos, fortes e tal. Mas se o Washington Commanders gosta tanto do Jayden Daniels, primeiro é aquilo que a gente falou, não é tão diferente assim de outros times escolhendo no topo em termos de talento. Tem Terry McLaurin, tem Jared Dodson e tal, tem Cliff Kingsbury. E é legal se realmente a franquia tá comprometida com o sucesso dele. Eu acho que é um bom cenário para qualquer quarterback, né? Melhor do que entrar numa franquia dividida. Dito isso, Felipe, Adam Peters é o general manager do Washington Commanders. Ele assumiu nessa off-season. Ele era o segundo no comando, abaixo do John Lynch no San Francisco 49ers no draft de 2021. Que nessa altura... Lance, né? Exatamente. Que nessa altura do draft, né, da draft season, temporada de draft em 2021, o Mac Jones era o favorito para ser a escolha do 49ers, né, a terceira escolha geral, né, e acabou que foi o Trey Lance. Então, ele vem de uma escola de general manager, se é que dá para dizer isso, que não vaza
qual que vai ser a escolha, né? Porque no dia do draft tinha muita gente ainda que falava que ia ser o Mac Jones, o quarterback escolhido pelo 49ers. Então, eu não sei o quão a sério a gente pode levar que é uma... Não, tá fechado, vai ser Jayden Daniels a segunda escolha geral. Eu também acho que você tem... Há espaço, né, para discussão, porque é o que você disse, essa época, esses dias que antecedem o draft, é muito time querendo se posicionar, é muito time querendo que fazer outras equipes apertar no gatilho antes do que deveriam, né? Então tem muita conversa em cima disso. Eu acho que muito em volta do Jayden Daniels, eu acho que é a questão atlética dele que é melhor do que a do Drake May. Isso sem dúvida alguma. A gente fez essa comparação com o Josh Allen e o Drake May. O Josh Allen, mesmo em Wyoming, ele já era mais atlético do que o Drake May. O Drake May, ele é mais, obviamente, ele é muito mais quarterback saindo do draft do que o Josh Allen era na época. Mas acho que em termos de atleticismo, acho que o Jayden Daniels ele leva vantagem. Acho que é isso que o posicionou como possível a segunda escolha, né? Porque os times eles querem mais quarterback destino jogadas, quarterback que consiga resolver sozinho, né? Tentar ser mais um cara mais versátil do que ser um cara que obedece ordem, que fica dentro do pocket. Não que o Drake May seja isso, pelo contrário, mas eu acho que o Jayden Daniels ele tem uma capacidade de improviso maior do que a do Drake May. Então acho que isso funciona como possível segunda escolha. Se vai acontecer na hora, não tem como saber. É bem aquela história. A gente sabe até a antevéspera, a véspera do draft de alguns anos atrás, o Mac Jones seria o segundo quarterback escolhido, né? Então, no fim das contas, ele saiu lá no meio do primeiro round. Então, assim, acho que é muito volátil nessas questões, porque tem muito rumor, tem muita coisa. Ninguém sabe de fato como os times estão pensando, como os times avaliam os quarterbacks. Então, e jornalistas que cobrem de fato, né, a NFL, lá, que recebem informação, eles repassam informação que recebe de empresário que está querendo fortalecer um cliente, né? Então acho que toda uma situação que não dá muito para cravar, vai ser a segunda escolha. Não dá, mas assim, acho que há um cheiro grande que vai ser, mas cravar que vai ser a segunda escolha, acho que é inviável nessa altura do campeonato. Eu tenho um pouco de medo do cara que explodiu tarde, assim, na carreira, né? Tipo, tudo bem, quarterback que explodiu no último ano dele em LSU, né? Joe Burrow foi o caso, né? Mas não... Vai ter 2 Joe Burrows LSU, né? É difícil, né? Eu tenho um pé atrás com o Jayden Daniels. J.J. McCarthy, quarterback da Universidade de Michigan. Eu suspeito qual vai ser a sua resposta, Felipe. Vai ser Patriots. Não, então errei. Errou? É. Não, vai ser Patriots. Eu coloquei ele como um encaixe legal no Patriots, porque o Patriots é um time difícil, né, de se enxergar, porque ninguém sabe direito como que vai ser essa nova era lá no Patriots, né? E acho que você colocar o J.J. McCarthy, que é o quarterback mais novo desse draft, assim, eu vou começar com um disclaimer. Eu acho que o J.J. McCarthy saindo no top 5 é insanidade. Esse é o disclaimer. Pra mim, ele não é jogador de top 5 no draft. Mas vai ser. Então, assim, vamos deixando esse disclaimer de lado. Acho que você pegando o Patriots, que tem muitas incertezas em torno de como vai ser o George Mayo como técnico, né? Como que vai ser esse ataque do Patriots? Ninguém sabe direito qual que vai ser quanto de corda ele vai ter como técnico, George Mayo, né? Porque, obviamente, ele não. Dessa vez, o Robert Kraft e o Jonathan Kraft, que são agora quem manda de fato lá no Patriots, eles vão ficar em cima, né? Se começar dando errado muito cedo, eles vai ser demitido. Não vai ser um cara que vai ficar 20 anos, a não ser que ele seja o maior técnico dos tempos de novo, né? Então, aí demite e ainda faz um documentário enterrando a reputação do cara, exato, né? Como foi agora esse... Exato. Cara, parênteses aqui, que bizarro esse documentário, né? Não, bizarro, cara. Eu tinha muito potencial, cara, mas claramente foi um documentário feito para tentar destruir a imagem do Bill Belichick. É um negócio que foi medonho, um documentário medonho. Bizarro demais, né? E é uma oportunidade muito desperdiçada, né? Porque você não vai conseguir juntar essa gente toda tão cedo, né? E você não vai ter um documentário definitivo sobre a dinastia dos Patriots tão cedo, né? Bizarro que foi o documentário todo
contra o Bill Belichick foi o técnico. Não, foi... Né? Mas enfim. Não, e todo episódio terminava com Robert Kraft Productions, um negócio que é assim, é bizarro, cara. É assim, claramente foi feito para tentar suavizar a imagem do Robert Kraft. Não, eu tava tentando apartar aqui a situação, que ele era um mediador neutro, mas assim, foi um documentário medonho. E o Robert Kraft depois falando, eu não gostei também do que eles fizeram e tal. É bem aquele meme. A gente tem que procurar quem fez isso, né? Então. E agora que ele tem poder de fato lá no Patriots, né? O Patriots não tem general manager, mas o Jonathan Kraft, que é o filho do Robert Kraft, é quem tá dando as cartas de fato agora em decisão do time. Né? Mas acho que você, como é um time que ninguém sabe para que lado vai, acho que você pegando o J.J. McCarthy, que é o quarterback mais novo desse draft, eu acho que ele pode sobreviver a uma demissão de técnico, por exemplo. Eu acho que seria interessante pro Patriots ter esse quarterback novo. É um quarterback legal, eu acho que é um quarterback legal porque ele tem 4 anos de experiência sob o Jim Harbaugh lá em Michigan, que o preparou, é um quarterback preparado para o esquema de NFL, né, para pensar como um jogador de NFL. Então, se chegar no Patriots, acho que um quarterback pode ser um encaixe legal, apesar de precisar ter um certo desenvolvimento dele como jogador com quarterback, mais do que os outros 3 que a gente falou até agora. Mas acho que é um quarterback que chega a uma situação de demissão de técnico, pela idade dele, por ele ser muito novo, acho que é um cara que pode ser aproveitado pela próxima comissão técnica. Não acho que é um cara que vai ser limado logo imediatamente. Não sei que seja um desastre, mas espero que não. Acho que não. Mas vamos ver. Acho que seria um encaixe interessante lá tanto pro Patriots quanto para ele. Pra ele eu sinceramente não sei, porque eu acho que o Patriots é com folga o pior destino para qualquer quarterback aqui no topo do draft, né? Eu coloquei o Vikings pelos motivos que a gente já discutiu, e eu acho que ele pode ser um bom cara ali de, sei lá, tudo bem que sendo meio Brock Purdy de repente, né? Um cara que vai mover ali as correntes e tal, funcionando mais dentro do esquema. Eu sinceramente não sou muito fã, e até tava falando com o Felipe quando eu convidei ele, só pedi pra ele não colocar o J.J. McCarthy nos Giants, né? Que é o que eu não quero. Aqui a gente desce uma tier aqui de quarterbacks e vamos pro Michael Penix. Michael Penix Jr., né, quarterback de Washington. Eu coloquei 2 possíveis aqui. Eu coloquei Denver Broncos e Miami Dolphins. Acho que Broncos é um time que, se a temporada começasse hoje, teria o Jarrett Stidham como titular, ou seja, a equipe não tem um quarterback titular. O Michael Penix, ele é um pouco mais velho, acho que ele já chega mais pronto que como o J.J. McCarthy, por exemplo, que o Felipe falou da idade dele, e pegaria um head coach que é excelente quando o assunto é ataque, né, no Sean Payton. E no Miami Dolphins, eu acho que ele seria um bom plano B, caso os Dolphins cheguem à conclusão nessa off-season que não dá pra pagar $50 milhões pro Tua, né, na próxima off-season, no caso. E aí você tem um cara ali esperando. Acho que não seria ideal, porque ele já, de novo, é um quarterback um pouco mais velho. Mas ele é canhoto, assim como o Tua. E acho que seria um bom destino para qualquer quarterback. Uma escolha de segunda rodada aqui, pensando, seria algo que os Dolphins fariam na primeira rodada. Mas eu acho que eu gostaria de ver ele nesses 2 times. O Michael Penix é um jogador que vai ser uma história bem interessante de acompanhar esse draft, porque ele tem toda uma bagagem de lesão, né, que é bem séria. Um negócio que rompeu o ligamento do joelho 2 vezes, tem histórico de lesão no ombro. Então acho que é um jogador que tem um histórico bem pesado que vai pressioná-lo na hora do draft. Ele não... Acho que dificilmente vai ser escolha de primeiro round, porque como você disse, a gente desceu um pouco de degrau, que acho que você vai sair esses 4 primeiros quarterbacks lá no topo, eu acho que dificilmente vai ver outro quarterback sendo escolhido no primeiro round, porque muda um pouco de nível. E o Michael Penix tem essa história de lesão que o prejudica um pouco. Eu coloquei ele aqui no Las Vegas Raiders, que é um time também que mudou, né? É um time que está mudando de técnico, é um time que agora está com o Aidan O'Connell como quarterback, que foi, assim, bateu no razoável, né, na última temporada. Foi um dos quarterbacks da última temporada, né? Foi um dos quarterbacks da NFL na última temporada, e eu acho que não acho que o Antonio Pierce vai deixá-lo como quarterback titular. Acho que
assim, questionável. Acho que você vai ter que trazer algum novato nesse draft para competir. Eu acho que o Raiders ele tá numa posição legal no segundo round, por exemplo, de subir para o topo do segundo round e tentar pegá-lo. Acho que é um quarterback interessante, porque mesmo se o Michael Penix não ganha a titularidade do Aidan O'Connell, ele vai estar no time lá ele vai estar como reserva, numa situação em que o Aidan O'Connell está longe de ser inquestionável, ou seja, um cara que ele vai poder jogar, um cara que provavelmente vai ter a oportunidade de jogar, então acho que é um time que bate muito. Acho que seria uma escolha interessante. Você falou do Dolphins agora, acho que o Dolphins, eu pensando aqui quando você estava conversando, acho que também é uma escolha interessante, né? Porque é exatamente essa questão que a gente já comentou antes do podcast do contratual do Tua e quanto de valor que eles colocam em cima do Tua como quarterback para a produção futura. Uhum. Então, se você tem um outro novato agora, como o Michael Penix atrás, que é um jogador mais experiente, um jogador que é provado, né? Um cara que nesses últimos 2 anos em Washington se provou como um quarterback de alto escalão. Então, acho que seria uma escolha bem interessante. Acho que esses dois times aqui, o Raiders e o Dolphins, seria uma escolha bem interessante para ele cair nesse segundo round. Quer uma curiosidade? Diga. O Tua é 2 anos mais velho só que o Michael Penix. Não, é porque o Michael Penix, ele teve muita lesão, Sim, cara. é. Ele era de Indiana. Uhum, ele não teve uma temporada completa em Indiana. Então, assim, é um cara que muita lesão, ganhou muitos anos extras por conta de pandemia, por conta de lesão. Então, é um cara que se aproveitou muito disso. Se em condições normais ele teria ido pro draft, acho que em 21, por exemplo. Acho que é um cara que ele se aproveitou bastante dessa extensão de prazo da pandemia e por conta das várias lesões que ele sofreu nesses anos. Os últimos 2 anos em Washington foram as únicas vezes que ele conseguiu ficar realmente saudável. E acho que a questão é, na NFL, que é um jogo muito mais pesado do que no universitário, será que ele vai conseguir realmente ficar inteiro? Então acho que é uma das grandes questões que envolvem. Por isso que eu acho que dificilmente vai ser escolha de primeiro round, vai cair lá pro segundo round. O Pro Day dele, ele correu muito bem, um tiro de 40 jardas, né? Ele parecia bem fisicamente, então ver como que os times se sentem com os exames médicos deles e tal. Esse negócio da pandemia, acho que é um dos últimos anos, acho que a gente vai ver que tem muitos caras que receberam um ano de elegibilidade, né? E aí o torneio da NCAA, né, o March Madness, né, do basquete universitário, você tem cara de 24, 25 anos jogando, porra, o maluco lá, 24 anos, calvo, jogando contra moleque de 18 anos no torneio da NCAA, né? Porque esses caras tiveram um ano de elegibilidade e tal, o cara vai ficando e aí, pô, todo mundo conhece aquele cara ali que dá uma escada na vida universitária, né? São esses caras aí. Pra encerrar, o Bo Nix, que também é um cara que já é mais velho, é um cara que em Auburn, ele pra mim seria uma escolha de terceiro dia, talvez, né? E acabou tendo um ano muito bom na Universidade de Oregon. Eu acho que ele é um cara que toma decisões rápidas, eu não sei o tamanho. Eu acho que o upside do Michael Penix, por exemplo, é bem maior. Mas por ele tomar decisões rápidas, ter um gatilho rápido, né? Uma mecânica compacta, eu acho que ele também se encaixaria no Miami Dolphins, né? Porque é o principal que você precisa no ataque do Mike McDaniel, né? Tomar decisões rápidas e também se livrar da bola bem rápido. Então eu coloquei ele no Miami Dolphins. E você, Felipe? Acho que o Bo Nix é um cara que vai ser realmente reserva nesses primeiros anos, né? Acho que dificilmente vai cair um time que ele seja titular, acho que obrigue para ser titular. Acho que não é um quarterback para isso nesse TF. Por isso que eu coloquei ele no New York Jets. Acho que é um time interessante pro Bo Nix em termos de desenvolvimento, porque você está provavelmente no último ou no penúltimo ano do Aaron Rodgers. Mesmo que o Aaron Rodgers torne a vida do Bo Nix um inferno lá no Jets, então ele vai aprender alguma coisa com o Aaron Rodgers. Alguma coisa ele vai pegar do Aaron Rodgers. Acho que é um time que... ruim, né? É bom ou ruim. Eu espero que não a parte... As teorias conspiratórias, né? Espero que seja a parte dele como quarterback de NFL, né? De MVP, etc. Mas acho que é uma situação que eu acho interessante para ele. Ainda mais que essa transição de quarterback lá no Jets está próximo. E acho que, além de transição de quarterback, você pode ter uma transição de comissão técnica em que o Bo Nix tem alguma chance nos próximos anos. E acho que é um quarterback que, caindo numa situação legal como reserva, pode ser um cara que a gente veja voando como titular algumas vezes, ganhar alguma chance como titular. E acho que no New York Jets é um time que seria interessante esse encaixe. Concordo.
Concordo. Vamos passar para a segunda parte do programa agora. Maiores mentiras da história da NFL, né? Aproveitando esse dia 1º de abril, dia da mentira. Felipe, qual que é a primeira que você listou? Tem 3 aqui, não, 4? 3, tem 3 aqui. Bota só, não necessariamente a maior, né? Mas a primeira que você quer falar aí. A primeira mentira que eu vou contar aqui de NFL é aquela que se você pedir tempo antes do kicker chutar field goal vai dar certo, né? Essa daí é uma das maiores mentiras, uma das maiores farsas, fraudes que existem na NFL, porque obviamente que isso não afeta em nada o jogador. Eu já falei com o Carlos Santos, ele já falou, olha, isso não afeta de nada, porque o trabalho é o mesmo, a gente vai chutar a bola de qualquer jeito. Então assim, não tem isso de pressão. É uma daquelas mentiras que é propagada porque uma vez que dá certo a cada 100 tentativas, prorroga-se a lenda urbana por mais 200 anos, né? Então, mas é uma mentira, porque estatisticamente você vê que não dá certo isso daí, todo mundo propaga isso como sendo uma estratégia que é amplamente utilizada na NFL, e eu acho que é besteira, porque os times queimam tempo a troco de nada por uma jogada que, em 99% das chances, o jogador vai acertar o fruto. Então, é uma grande mentira, uma grande fraude. Se você quer contar uma mentira para os amiguinhos no 1º de abril, conta essa, que você pedir tempo antes do cara chutar o futebol decisivo vai afetar o mental do jogador. Vai nada. Os caras são profissionais, eles ganham milhões de dólares para isso. Eu não sei se você tem números disso, né? Mas eu acho que muito mais a questão é o treinador querer mostrar que, não, eu tentei aqui, né? Muitas vezes é aquela situação que não vai receber a bola de volta e tal, então é meio que o cara não tem muito a perder, né? Quando desperdiça um timeout e o time vai ter um timeout, vai ter chance do outro lado, realmente é difícil de defender. Mas é o que você falou mesmo, né? Porque tem 1000 vezes que dá errado, né? E uma vez que dá certo é que todo mundo lembra. É tipo quarta descida, né? Ninguém lembra o time que vai pra uma quarta descida e funciona. Lembra o time que dá errado, né? Então é uma boa mentira mesmo. A primeira que eu listei aqui, a mais polêmica que eu listei aqui, nesse dia 1º de abril, o Seahawks deveria ter corrido com a bola no Super Bowl 49. Isso é uma mentira. Polêmica, é uma mentira, eu concordo. E eu vou explicar o porquê é uma mentira. O Seahawks só tinha um timeout para pedir. Era a segunda descida. Se eles correm com a bola e não entram na endzone, eles iriam ter que pedir o timeout e teriam 2 jogadas pela frente que seriam basicamente telegrafadas, que seriam passes para a defesa do New England Patriots. Preservando o timeout, você tem a opção de correr com a bola numa das últimas 2 jogadas, no 3º down ou no 4º down, e não deixa ser uma situação clara de passe, né? O que muda totalmente a defesa. Então, ter passado a bola foi a decisão correta. Tem 2 erros antes disso. Primeiro, a chamada foi ruim, tanto que o Malcolm Butler leu perfeitamente, ele sabia o que ia acontecer, e eu não gosto de fazer essa pick play ali, né, aquele passe ali que basicamente já está definido antes do snap, ainda mais quando você tem um quarterback móvel como o Russell Wilson, né, coloca ele em movimento, de repente ele consegue um espaço para correr com a bola. Outro erro, tem aquele avanço longo pro Jermaine Kersey, que coloca o Seahawks na linha de gol antes da equipe ter o avanço com o Marshall Lynch, que aí eles perdem o tempo e tal. E o time não consegue. Tem que queimar um timeout, o time não consegue chamar uma jogada, precisa pedir um timeout. O Jermaine Kersey, ele saiu pela sideline, então o relógio parou. E ainda assim, o Seahawks não consegue se alinhar e chamar uma jogada, queima o segundo timeout, e por isso a equipe só tem um timeout naquela situação. Se você tem 2 timeouts, muda completamente. Então, pra mim, esse é o maior erro. A chamada foi ruim, mas tendo em vista o cenário que se apresentou, você tá na segunda descida e você tem um timeout e você precisa do touchdown pra vencer o jogo, passar a bola ali foi a decisão correta, na minha opinião. Irrepreensível, Guerreiro. Eu concordo inteiramente com o seu raciocínio. Acho que é uma mentira que foi uma daquelas situações em que uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade, né? Porque
Obviamente que olhando pelo resultado da jogada, você fala, ah lá, devia ter corrido com a bola, mas é como você bem disse, a situação, o cenário que o Seahawks se colocou lá, não tinha outra opção a não ser passar a bola, porque se você corresse com a bola, seria uma situação em que o Seahawks ia ficar com a corda no pescoço, ia cometer erros, ia ficar muito mais fácil para a defesa do Patriots se posicionar nas duas jogadas seguintes do que foi essa jogada espetacular do Malcolm Butler. Porque, assim, uma das coisas que eu coloco aqui é que a jogada do Patriots naquela situação foi muito mais espetacular do que a decisão do Seahawks. Uhum. O Seahawks fez certo. A grande questão é, eles não contavam com a habilidade atlética do Butler naquela jogada, que foi uma jogada absurda. Então, assim, não tem como você agora falar, agora olhando, né, anos depois, falar que, pô, eles deviam ter corrido com a bola. Ok, que o Marshawn Lynch era uma máquina e tudo mais, mas a defesa do Patriots estava numa grande campanha, estava num grande jogo. Então acho que é uma situação em que você colocava o Seahawks numa situação clara de passe e encarcar com essas consequências. Não é uma situação em que foi uma decisão errada. Isso é umas mentiras que vão se propagando durante anos, né, desde o Super Bowl 49. Acho que 10 anos depois a gente pode admitir, né? Pode abandonar o meme, né? E assim, por meme eu acho que vale, mas que a gente tem que ser pós-memificação da análise esportiva. E é isso. E acho que você tocou num ponto perfeito. Uma grande jogada do Malcolm Butler. Uma das maiores jogadas defensivas da história do futebol americano, né? E uma jogada, pelo que se falou, o Patriots estava preparado para essa jogada do Seahawks, né? E eles leram, eles sabiam o que ia acontecer naquela jogada, né? E acho que é um erro de desenho, né? Você ter uma jogada com uma tendência tão facilmente identificada. E foi um erro de chamada e foi uma grande jogada do Malcolm Butler, que, enfim, depois ele fica no banco, né, no Super Bowl contra os Eagles, né, um dos maiores mistérios também da história do futebol americano. Felipe, sua segunda mentira. Minha segunda mentira é que os árbitros da NFL não estão aqui para roubar o seu time, o ouvinte que está nos ouvindo agora. Ele não tá, né, o árbitro da NFL não está aqui para roubar o seu time. É uma das mentiras que nos últimos anos está sendo propagada, como se a NFL fosse toda armada e se os árbitros estivessem lá para cumprir resultados pré-determinados. A Isso história é do uma script. mentira, é um negócio. Exatamente, é um negócio que é uma situação em que foi um meme de redes sociais que acabou que assim é aquela situação que eu acabei de falar, uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. E é uma situação em que as pessoas estão começando a questionar de verdade a integridade da NFL, a integridade dos árbitros da NFL. E a arbitragem da NFL é ruim, a gente já comentou aqui várias vezes, tá careca de discutir isso, mas não. O caso é, eles não estão lá para roubar, eles não estão lá, não existe isso de um complô intergaláctico para roubar para time X, para time Y. E acho que isso é uma mentira que tem que ser parada de ser difundida, porque numa situação que a gente está agora, em que você tem apostas esportivas cada vez mais integradas com o esporte, você começa a criar esse tipo de questionamento sobre a integridade do esporte, sobre a integridade dos árbitros. É uma situação em que é uma bola de neve onde vai parar isso. Tipo, você não tem como controlar uma situação dessas. E, obviamente, a gente tem que falar que a NFL tem que melhorar a arbitragem, tem que implementar mais tecnologia. Quem acompanhou, de alguma forma, a primeira semana da UFL agora, nesse fim de semana, viu que a arbitragem na UFL foi muito mais ágil, foi muito mais transparente do que na NFL, que é bizarro, porque é uma liga que começou agora e que apresentou uma arbitragem muito mais dinâmica do que na NFL. E acho que isso tem que ser usado de exemplo para a NFL, mas falar que você tem um complô de arbitragem, falar que estão roubando, etc., é uma das mentiras que está fazendo mal para o esporte, fazendo mal para a discussão do esporte. Acho que tem que dar uma pausa nisso, a gente tem que dar uma pausa nisso e pensar seriamente soluções para arbitragem, soluções para a NFL evoluir nessa questão e não ficar difundindo essas coisas que, ok, muitas vezes é para meme, para gerar engajamento, mas você não pode ficar falando isso de uma forma séria porque não existe isso, é mentira. Eu concordo. Em geral, em maioria dos esportes, o pessoal reclama e tal, e eu sempre a tendência, cara, a arbitragem é ruim. Eu acho que você pega uma fatia grande de tempo, é muito difícil ter uma vantagem muito ou uma desvantagem muito grande para
para algum time, né? Então eu sinceramente não compro muito. Eu concordo plenamente. Para mim a arbitragem da NFL é ruim, né? Mas também assim, é o que eu falo também. Existe algum esporte no mundo que tá satisfeito com a arbitragem? Sei lá, talvez o tênis, que seja um negócio bem direto, que tem o challenge lá e tal, o vôlei talvez, né? Mas nenhuma arbitragem. A da NBA é um desastre, a arbitragem da NBA muitas vezes, né? O basquete universitário dói fisicamente ver a arbitragem no March Madness, né? Então não é exclusividade da NFL. Eu concordo plenamente com o Felipe. Os árbitros são ruins, não é... Eles não estão... Seria muito fácil identificar se ele, tivesse apostando. Se o cara entrasse do nada um dinheirão ali numa... É fácil pegar esse tipo de coisa. Então eu tô com o Felipe nessa. A segunda mentira que eu coloquei aqui, Felipe, é uma das declarações mais mentirosas da história do mundo, talvez, que foi o Cliff Kingsbury, no dia 12 de fevereiro de 2019, que ele disse que o Josh Rosen é o nosso cara. Cara, é um dos maiores memes, né, da NFL, né, no Twitter. Dia 12 de fevereiro ele fala isso. Dia 25 de abril, o Arizona Cardinals seleciona o Kyler Murray. Assim, foi uma mentira, foi. Eu só dou um pouco de passe, né, pro Cliff Kingsbury, não culpo tanto. O que ele vai falar? Pô, o Josh Rosen é horroroso, impossível a gente seguir com esse cara. Tanto que eles trocam depois o Josh Rosen por uma escolha de terceira rodada, né? Então conseguiram preservar alguma coisa do valor dele, né? Se pensar que o Justin Fields foi trocado agora, né? Então, mas é que é engraçado, é muito engraçado olhar pra trás e, tipo, ele fala um negócio 2 meses depois e eles estão selecionando o Kyler Murray com a primeira escolha geral. Josh Rosen acho que foi o maior erro de todo mundo. Acho que todo mundo achava que o Josh Rosen seria um bom jogador na NFL e agora sabe-se lá o que ele tá fazendo da vida. Eu acho que é uma situação bizarra, porque ele é um jogador em UCLA, ele é um jogador muito bom, um cara que foi pro draft com status muito grande, um cara que e todo ano que não dava certo, a gente fala, agora vai, tem que dar abraço pra você, é um cara que tem que dar abraço pra você, mas essa mentira do Cliff Kingsbury é aquela questão de draft, né? Você tenta se posicionar no draft, não tá querendo. Apesar do Cardinals ter a primeira escolha do draft naquele ano, é uma situação em que poderia ter sido evitado, né? Criou um constrangimento, né, pro Josh Rosen, coitado, falando que ele seria o cara, quando obviamente sabia que todo mundo, o Cardinals ia escolher o Kyler Murray com a primeira escolha do draft, né? Então acho que foi um constrangimento pro jogador, um constrangimento pro Cliff Kingsbury, mas é muito questão de posicionamento de draft, né? Você não quer dar as cartas, apesar de você ter a primeira escolha do draft, você não quer dar as cartas tão antecipadamente pro adversário, telegrafar que você vai escolher. Vai que você recebe uma oferta absurda, né, de um pacote pela primeira escolha, e você acerta. Se você fecha a porta totalmente, você fala, não, a gente não vai escolher o Kyler Murray e dane-se o coitado do Josh Rosen, você fecha qualquer possibilidade de pacote de escolha. Então acho que foi muito mais isso, né, mas foi um procedimento generalizado e virou um dos grandes memes dessa época do draft. Eu também acho que no dia 12 de fevereiro não era tão óbvio assim que o Kyler Murray seria a primeira escolha geral, né? Ele é um cara que fez um combine muito bom também, ele até mediu um pouco mais alto do que a gente esperava. Tinha aquela história do draft da MLB também. Né? Ninguém sabia se ele ia pra MLB ou ia pra NFL, né? Ele foi uma escolha top 10 do draft da Major League Baseball, né? Um cara absurdo o talento dele, né? Mas eu lembro que eu tinha esperança no início do processo do draft dele cair pro New York Giants, né? Que teve a 6ª escolha e escolheu, entre aspas, Daniel Jones, quarterback. Mas aí depois do Combine foi muito óbvio que os Cardinals selecionariam o Kyler Murray mesmo. Fica o meme. Felipe, sua terceira mentira. Minha terceira mentira é que o salary cap é uma mentira. Isso é uma mentira. Porque calma aí, agora ficou confuso. O salary cap é verdade. Exatamente, não. A mentira é que o salary cap é uma mentira. Sim. O salary cap é uma verdade. Exatamente. O salary cap é uma verdade. Porque a gente está vendo as consequências disso nesse ano. Porque muitas vezes a gente fala, os times eles têm uma liberdade para reestruturar contrato, o salary cap sobe a patamares cavalares ano após ano. Os times não precisam se preocupar.
Mas não é verdade. A gente está vendo isso esse ano. Acho que ficou bem claro que vários times precisaram fazer ajustes bem profundos na sua folha salarial para conseguir, um, contratar jogadores e dois, para se adequar ao nível necessário na abertura da janela de transferências. Né? Então acho que ficou bem claro. Acho que é uma mentira que foi sendo propagada ano após ano. E acho que esse ano deu uma diminuída. A gente viu na carne, viu ao vivo times que foram empurrando para a barriga, foram reestruturando o contrato, foram criando void years nos contratos, né? Foram estendendo quanto bônus por anos de contrato. A gente viu que não dá certo. Chega uma hora que a conta bate. O Bills foi o maior exemplo disso esse ano. Teve que fazer mudanças muito profundas no elenco e isso provou que o salary cap é verdade. É uma maneira, uma barreira física intransponível. Os times precisam cuidar disso, né? Precisam gerenciar isso de uma maneira muito boa para evitar cair num limbo, que nem o New Orleans Saints. O New Orleans Saints ele consegue reestruturar ano após ano, ele tem uma malícia de conseguir manejar bem o salary cap, tem, mas é um time que não tem amplitude nenhuma de movimento. Eles não podem fazer movimentação nenhuma porque o salary cap deles é todo travado por anos e anos de reestruturação. Uhum. Então, falar que o salary cap é uma mentira, é uma mentira. Concordo. O Saints, eu falei aqui no podcast, é um time que tá fazendo cartão de crédito para pagar a conta do outro cartão de crédito, né? E eles estão ali com a água no pescoço. Uma hora eles vão ter que aceitar a realidade, né? Mas mantém um time bem engessado mesmo, como você falou. Acho que um exemplo também é o Dallas Cowboys, né? Que é um time que basicamente não se movimentou porque tá olhando, tem Micah Parsons, CeeDee Lamb e Dak Prescott, né? Precisando de novos contratos, né? Eu acho que o penúltimo acordo coletivo, que é o passou ali em 2012, acho que fez muita gente se ligar que você tem primeiro que ter os contratos controlados de calouro, né, o valor máximo, antigamente não era assim, né? Antigamente tinha várias novelas para jogadores de primeira rodada assinar, né? Eu lembro, o último que eu me lembro foi o Michael Crabtree do 49ers. Ele só estreou no meio da temporada porque ele estava numa disputa contratual com o 49ers, mas com essa flexibilidade os times viram que tinha muito como você dar você tem uma flexibilidade, né? Mas essa flexibilidade eu acho que às vezes as pessoas superestimam mesmo. A minha última mentira aqui, Felipe, e eu tô curioso para saber se você vai concordar ou não, para mim tudo relacionado ao Deflategate foi uma grande mentira. Eu acho que em retrospecto é bem óbvio que a punição de 4 jogos ao Tom Brady, multa e perda de escolha de primeira rodada foi muito mais uma resposta tardia ao Spygate, que foi o escândalo lá de espionagem do New England Patriots, né, que fez no início dos anos 2000, do que o fato da bola estar levemente menos inflada do que deveria. Questões climáticas poderiam ter influenciado isso, então era dentro de uma margem de erro que o frio da partida em Indianápolis, que foi aqui, aliás, eu não lembro se foi em Indianápolis, foi contra os Colts, não lembro se foi no England ou Indianápolis, que foi quando a bola um pouco mais murcha foi detectada, o frio poderia ter influenciado. Acho que foi tudo um grande circo de 31 donos, 30 na verdade, né, porque os Packers não tem dono, 30 donos que estavam putos porque os Patriots, na opinião de muita gente, o Roger Goodell aliviou bastante no Spygate e meio que eles responderam tardiamente por um negócio que, se você olhar, assim, imagina daqui a 20 anos, pô, sei lá, teu filho, 20 anos não, mas sei lá, daqui a 10 anos você tem um filho, Felipe, ele começa a gostar de NFL, e aí ele vai, papai, por que o Tom Brady só jogou 12 jogos em 2016? E aí você tem que explicar que é porque a bola tava um pouco mais murcha do que deveria. É completamente bizarro, e em retrospecto foi uma... Explica a lei dos gases pro meu filho. Exatamente. E, cara, é uma história totalmente bizarra que eu acho que agora a gente tem um distanciamento que a gente pode ver como você cobria a NFL, assim como eu cobria a NFL na época, o quanto de energia que a gente gastou cobrindo essa história, e você
passa aqui, acho que 8 anos, você lembra o que foi, o que motivou. É completamente bizarro. Tudo relacionado ao Deflategate. Teve ex-investigador da FBI fazendo relatório. A NFL gastou milhões de dólares com isso. E foi tudo uma, sei lá, 30 donos bilionários que tinham uma mágoa em relação à situação de acharem que o Roger Goodell ajudou o Robert Kraft. E é uma situação que, no fim das contas, o que mudou depois do Deflategate? Não mudou nada, né, no controle das bolas, no controle das bolas, de quem cuida das bolas nos jogos. Acho que foi uma situação em que criou-se uma celeuma tão grande na época, né? Porque um que o Patriots já tinha toda essa questão do Spygate, de você fazer um time que era um time que rouba, né? Era um time que rouba, um time que se utilizava de artifícios para conseguir se manter no topo. E acho que a situação do Deflategate foi muito a culminação disso, né? Você teve uma situação em que agora, olhando todos esses anos, é claramente uma situação que não de nada, né? A bola variou de peso porque era clima, é lei dos gases, é física, né? Você não tem como controlar a física. E acho que você tem uma situação em que, como envolveu o Patriots, como envolveu uma cobertura muito grande da mídia na época, acho que criou-se uma ânsia por uma punição. Você não teria como, acho que olhando pela visão da época, pelo que se criou, de toda a investigação, de todos os esforços que foram despendidos para tentar entender o que aconteceu, se não houvesse punição, acho que seria pior do que se tivesse, porque aí acho que seria uma situação que criaria-se ainda mais questões em cima do Patriots, em cima da NFL, que a NFL protege o Patriots. Mas foi uma situação uma bola de neve tão grande de cobertura, que olhando agora, realmente é um caso que entrou para infâmia, né? Porque a gente questionou durante meses física, né, de bola, física, lei de gases, porque a bola perdeu peso, porque estava mais frio, por repressão. Então assim, não tem muito o que fazer. E acho que foi um caso que marcou muito, até porque como eu disse, não mudou nada no controle de bolas, não mudou nada em termos de procedimentos depois do Deflategate. Tudo a mesma coisa, ninguém questiona, né? E obviamente tem bolas mais murchas, tem bolas mais cheias, porque é questão, você tem uma amplitude do que a bola pode ser, mas acho que você tornou-se um caso muito maior porque envolvia o Patriots, porque envolvia o Belichick, porque é exatamente por conta do Spygate que as pessoas acharam que foi uma punição mais branda, e foi um caso de verdade, isso daí sim foi um caso de verdade. Mas acho que é uma situação em que o contexto da época ajuda a explicar o que aconteceu. Olhando agora, realmente não faz sentido, mas no contexto daquele ano faz sentido o que aconteceu, em termos de punição. Não o caso em si, porque o caso em si é uma besteira, mas por que foi punido, o que aconteceu, como acho que tem que se olhar desse olhar daquele ano e não olhar hoje, porque hoje realmente parece um surto coletivo, né? Sim, né? E eu acho que um contexto que muita gente não entende, que eu acho que é totalmente natural, porque a maior parte do público de NFL começou a acompanhar Tom Brady já no segundo ali, sequência de 3 títulos em 5 anos e tal, mas Tom Brady e os Patriots ficaram 10 anos sem vencer o Super Bowl. Eles venceram o terceiro ali, né, no início dos anos 2000, 2005, e eles vencem o Super Bowl 49 em 2015. E o que muita gente, os haters e as pessoas que questionavam, é que 2006 tem o Spygate. E aí o Patriots fica basicamente uma década sem vencer. E aí ainda tinha aquela coisa, pô, sem o Spygate eles não conseguem vencer e tal, não sei o quê. E aí eles conseguem vencer o título e tem, de novo, o Deflategate. E é um negócio que acho que muita gente se pegou e tal, mas acho que eu me arrependo as horas que eu desperdicei da minha vida escrevendo sobre isso e lendo pesquisa sobre pressão da bola e lendo o relatório e tal. Foi um surto. Foi um surto coletivo mesmo. E eu concordo com o Felipe. O Deflategate realmente é um... E tem evidências que o Roger Goodell também
meio que acobertou, né? Porque ele destruiu fitas e tal, então acho que a gente nunca vai saber de verdade a extensão de quanto os Patriots estavam espionando os times, né? O St. Louis Rams acredita até hoje, se você perguntar pro Marshall Faulk, ele vai te dizer que eles estavam espionando os treinos dos Rams antes do Super Bowl, né? Que é o primeiro que os Patriots vencem. Mas O Tom Brady, ele destruiu o celular no Spygate ou foi no Deflategate, você lembra? foi no Deflategate. Mas Então, isso foi um caso também que foi uma gasolina na fogueira, né? Mas eu tava vendo uma justificativa sobre isso que eu acho justa. O Tom Brady ficou com medo de vazar conteúdo dele, né? Tipo, mensagem Sim. dele. E eu penso assim, pô, se eu tivesse que dar meu celular pra investigar, tem mensagem que eu não gostaria que as pessoas lessem, né? Ia ter, pô, mensagem falando mal de outras pessoas e tal, e eu não ia gostar. Então eu entendo. Pro Tom Brady é vezes 1 milhão, né? Então eu entendo. Eu acho que é uma justificativa plausível. Mas que pegou mal na época, pegou mal pra cacete, né? Porque ele destruiu o celular pra não entregar pra NFL pra investigar e tal. E eu lembro que acabou vazando algumas coisas, tipo, ele reclamando que a empresa que ele ia comprar a capa pra piscina dele só tinha preta, não tinha branca. E ele tava puto. Foi. E, cara, é o nível da cobertura que o Deflategate chegou em 2016. Pra você que não acompanhava a NFL, você perdeu um dos momentos ápice do jornalismo esportivo. Mas... O documentário The Dynasty não fala porra nenhuma do Deflategate. Cara, Passa reto. Esse documentário realmente foi uma grande decepção. Mas, Felipe, tem mais alguma mentira? Ou... Assim, tem muitas mentiras, né? Eu separei essas 3. Tem muitas mentiras. Não, eu tinha separado só essas 3 também. Mas, Felipe, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no @oquarterback. Tava falando pro Felipe antes de entrar no ar que eu levei um tackle num torneio de flag football. Fui a única pessoa que levei um tackle num torneio de flag football, porque eu tava assistindo, não tava nem jogando. A bola veio assim pelo fundo da endzone, eu tava olhando pra bola, veio o cara, me deu uma porrada, com um ovo no joelho, inclusive. Mas foi bem legal. E também mandar um abraço, eu não peguei o nome da pessoa, mas um jogador do Flamengo veio falar comigo, que jogador do Flamengo Imperadores, né? Não foi o Arrascaeta do time de futebol, que aí eu ia cair duro na areia de Copacabana se isso acontece. Mas um jogador do Flamengo Imperadores veio falar que escutava o podcast e que gostava muito dos vídeos também e tal. Então um grande abraço pra você, espero que você esteja escutando. Mas, Felipe, brigadão pela participação e até a próxima. Até a próxima, Gabriel. Então é isso. O podcast Cara dos Esportes volta amanhã com um episódio sobre NBA. Não deixem de escutar. Tem um episódio exclusivo para apoiadores também sobre NFL. Então até a próxima. Tchau!